Bem, amigos do YouTube, faz horas que eu estou pesquisando sobre essa pandemia coronavírus. A gente fica alarmado porque na China, o The New York Times, a primeira hora, a hora em Nova York, é o jornal, é um dos jornais mais sérios do mundo. Ele fala a verdade. Tem um relato aqui rápido de que em 11 de janeiro a mídia estatal chinesa relatou a primeira morte conhecida por uma doença conhecida pelo vírus, que havia infectado dezenas de pessoas. O homem de 61 anos que morreu era um cliente regular no mercado de Wuhan. O relato de sua morte ocorreu pouco antes de um dos maiores feriados da China, quando centenas de milhões de pessoas viajam pelo país. A primeira morte de coronavírus, o cidadão tinha 61 anos de idade. Agora, nos Estados Unidos, o primeiro caso confirmado foi na cidade de Washington, onde um americano de 30 anos desenvolveu sintomas após retornar de uma viagem a Wuhan. Então, aí está essa verdade do coronavírus. Então, 11 de janeiro, a primeira morte na China, oficial. Na verdade, existem omissões do governo chinês com relação quando começou de fato a pandemia. A verdadeira razão de pânico com o surto da peste na China. No dia 16 de novembro de 2019, existe uma notícia. A resposta do governo chinês ao surto de peste deste mês foi marcada por temeridade. Aqui fala o seguinte, o casal em novembro de 2019 sofreu os primeiros sintomas e a China excluiu essas informações. Quem atendeu esse casal foi o Dr. Li Jifeng. Em 3 de novembro, médico do hospital Shaiyong de Pequim, o principal centro de tratamento da quarentena de doenças infecciosas, e aqui o jornal ele bloqueia a mensagem, atendeu um homem de meia idade que estava lutando para respirar. Olha aí, pessoal, em 3 de novembro. Se tivesse alertado o mundo sobre essa doença em 3 de novembro, não teria tido carnaval no Brasil, nem nada. Aqui diz também que esse homem de meia idade estava lutando para respirar. E sua esposa, que também estava com febre alta e também estava com ofegante por ar, falta de ar, O casal estava doente há pelo menos 10 dias. Então, pessoal, por isso que se fala que realmente essa doença começou em outubro. Se 3 de novembro apareceu doente em Pequim, esse casal com esse médico, o médico morreu também. Ele contraiu o vírus. Li Jifeng. Ele morreu também, esse médico. Está aqui nas notícias da internet. Em 3 de novembro esse casal adoeceu, mas já vinha doente há 10 dias. Então, quando começou a doença da pandemia na China? Começou em outubro. Aí diz que foi em janeiro. De jeito nenhum. Quanto dura a pandemia? Olha, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em maio que acabou a pandemia. 7 meses de pandemia. Então o Brasil... Aí, quando vai acabar a pandemia no Brasil? Bem, pessoal, de acordo com normas técnicas, devemos falar só a verdade, não podemos falar mentira. Então eu estou aqui na São Paulo, G1 São Paulo. Aqui diz o seguinte: a primeira morte por Covid-19 no Brasil completou o mês nesta quinta-feira, dia 16 de março, Deixa eu ver. 16 de abril, aliás. Então vamos em frente. Deixa eu ver. A primeira vítima foi um homem de 62 anos que estava internado no hospital Santa Maggiore, da rede Prevent Senior, no Paraíso, zona sul da capital paulista. Ele morava na cidade de São Paulo e tinha histórico de diabetes e hipertensão, além de hiperplasia prostática. Ele estava doente da próstata, infecção na próstata. Um aumento benigno da próstata, que não é uma doença, mas uma condição comum em homens mais velhos e que pode causar infecções urinárias. Não falei que é infecções? Na época, o infectologista David Wipp, coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus no estado de São Paulo, informou que a vítima teve os primeiros sintomas da doença no dia 10 de março, sendo internada 4 dias depois, no dia 14,
falecendo às 16 horas e 3 minutos da segunda-feira, dia 16 de março. Então é o seguinte, pessoal, então a pandemia, ela começou no dia 10 de março, seguindo informações, 10 de março. Agora vamos para a China. A China, como eu falei, a China começou a pandemia em outubro. Com certeza foi em outubro, esse casal que esteve doente em outubro. E até o médico que atendeu faleceu. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. São 7 meses para acabar a pandemia, como acabou na China. O Brasil começou a primeira morte dia 10 de março. 10 de março a 10 de abril, um mês. Aí contamos abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, lá para outubro, setembro, outubro, é que vamos estar livres dessa pandemia no Brasil. Pois é, lá para setembro, outubro. Então, é muito alarmante com o que aconteceu na China e poderá acontecer em outros países. O mesmo tempo que o vírus permaneceu na China, vai permanecer em outros países também. Possivelmente, aí você diz, vai ser possivelmente por quê? Porque se a gente se cuidar, ficar em casa, a gente pode cair para 3 meses, 4 meses, a pandemia se acaba. Nós estamos aí, pessoal, março, dia 10 de março, vou aqui anotar aqui, ó, dia 10 de março, começou os primeiros casos no Brasil. A pessoa adoeceu dia 10 de março. Então hoje é o quê? Hoje é dia 7 de maio. Então março, abril, maio. Então vamos chegar a 2 meses no dia 10 de maio. Correto? Março é abril um mês, maio outro mês. 2 meses. Então, eu sempre digo isso, que a Espanha chegou a ter 2.000 mortes no dia, 2.400 mortes. O Brasil teve ontem 600 e poucas mortes. O pior dia para os brasileiros foi ontem. Tem pessoas, e eu vejo muitas pessoas na rua. Aqui em João Pessoa, pessoas sem usar máscara. O Pernambuco já vai fechar suas portas. Já existem multas para quem andar sem máscara. E na nossa Paraíba, ninguém está se prevendo ainda. Digo totalmente. Nossa Paraíba não está... Devia ter uma lei para quem tivesse andar na Paraíba sem máscara, multa de R$500. Multa de R$600, o valor que ele recebeu do governo. Né? Andou sem máscara, R$600. Uma pessoa só. Uma loja. Qualquer loja aceita uma pessoa entrar sem máscara ou lá dentro tirar a máscara, a multa é R$600 mil. Eu quero ver comércio abrir sem ter medo de ser multado. Tem que existir, minha gente. Então eu não quero fazer medo aos brasileiros, à Paraíba. Mas a pandemia começou em outubro na China. Recentemente, vários dias atrás, a China não teve nenhuma morte de coronavírus. Então eu vou baixar para 6 meses. A China acabou a pandemia em 6 meses. E no Brasil estamos no segundo, ainda vai completar no segundo mês, 10 de maio. Então, minha gente, devemos ter muito cuidado. E bem, gente, o que preocupa, olha aqui, ó, a Espanha voltou a ter um aumento de número de pessoas mortas em decorrência do novo coronavírus de ontem para hoje. Aqui é dia 6 de maio, depois de registrar por 3 dias consecutivos um índice baixo de 200 óbitos, 200 mortes por dia, o número voltou a subir na Espanha e ficou em 244 mortes dia 6. Então, pessoal, esse vírus não é um brinquedo não, viu? Não é uma gripezinha não. E o número alarmante aqui é que os Estados Unidos chegaram nesta terça-feira a 1.200.000 casos de contágio pelo novo coronavírus. E já foi comprovado 71.022 mortes por Covid-19, segundo a contagem
independente da Universidade Johns Hopkins. Então, meus amados, pelo balanço da instituição das 21 horas de Brasília, houve 24.596 casos a mais do que os registrados há 24 horas e 2.333 novas mortes nos Estados Unidos nas últimas 24 horas. A coisa está ficando feia. Só Jesus Cristo mesmo, só Jesus Cristo, pelo amor de Deus. É muito grave isso. Bem, pessoal, pesquisando mais um pouco, estou vendo aqui que os Estados Unidos é o país mais afetado pela pandemia, com mais de 1.200.000 casos de coronavírus confirmado. E aqui já aumenta hoje, dia 7, pessoal, 7 de maio. São 73 mil mortes nos Estados Unidos. Então isso é muito sério, é muito sério. Isso é muito sério. E o Brasil hoje é o 6º país, né, pessoal, batendo recordes de morte dia após dia pelo coronavírus. Nesta quarta-feira, 615 novos óbitos nas últimas 24 horas. Então, pessoal, é o 6º país do mundo a ter mortes recorrentes, aí apontando acima de 600 mortes diários. Então é muito alarmante. Agora não é gripezinha não. E também pesquiso na internet, pessoal, e a fonte aqui é uma fonte segura, da UOL também, que diz que o Brasil já ultrapassa 12 mil casos de morte por coronavírus. É muita gente, pessoal. Deus nos livre dessa doença. Pelo amor de Deus, Deus tenha misericórdia de todos nós, povo do Brasil, povo qualquer ser vivente da terra. Deus, cuide da gente, Senhor. Senhor Deus, cuide de todos nós. Tem misericórdia. Cada dia vai aumentando, aumentando, aumentando. Ô Senhor Deus, tem misericórdia. Deus abençoe a cada brasileiro, a cada ser vivo da terra.